Abra sua Bíblia em Romanos 9. O trecho dessa pregação será do 19 até o 29. Então pode acompanhar, eu farei a leitura na versão NVI. Diz assim a palavra do Senhor, então, Romanos 9, 19. Contudo, algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Não tem o oleiro autoridade sobre a argila para fazer o mesmo barro, um vaso para propósitos especiais e outro para uso comum? E se Deus, querendo mostrar a sua ira, se tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição? Que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória sobre os vasos de misericórdia, os quais previamente preparou para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz em Isaías, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que, no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são o meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel, embora o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente. Como disse anteriormente Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Nessa oportunidade eu quero compartilhar como uma proposta de uma tese em que Paulo escreve àquela igreja, nesse trecho, que Deus tem o direito de propriedade. O direito de propriedade, de escolha e de juízo sobre toda a criação. Portanto, a manifestação de sua ira e misericórdia foram preparadas para o mesmo fim: o reconhecimento exclusivo da riqueza da sua glória. Amém? Então, se você quiser perder a sua predestinação e sair do culto para tomar uma água, é brincadeira. Se você quiser, e você só lembrar desse trecho, essa é a proposta: o reconhecimento exclusivo da riqueza da sua glória. É brincadeira, mas traga a sua garrafinha, tá bom? Então vamos ver isso em algumas partes, em alguns versículos. Então, mantenha a sua Bíblia aberta aí para a gente ir avançando. O que Paulo já está discorrendo, quando ele começa nesse trecho do versículo 19, dizendo contudo, ele falou muita coisa antes, não só nos capítulos anteriores, mas em Romanos 9, que é um trecho dificílimo da palavra. É um trecho em que os estudiosos, irmãos e irmãs, têm dificuldade mesmo em explicar. Por quê? Porque parecem contradições algumas coisas. Até a gente teve no ano passado o privilégio de participar da 40ª Conferência Fiel, onde tem preletores assim de altíssimo patamar, no termos de estudiosos da palavra. E a gente teve o privilégio de participar dessa conferência que o tema era Romanos. Que privilégio Deus nos deu, pastor André e eu, ano passado, de participar disso. E não era incomum o preletor, e a gente lá admirado, né? Nossa, esse camarada eu vejo no YouTube pregando. E a gente olhar lá, tipo Mark Dever, Jonas Madureira pregando lá, homens de Deus, estudiosos, inteligentes, e falando assim, irmãos, é só pela graça que eu vou agora compartilhar. Porque é um trecho realmente dificílimo. E o que Paulo está explicando, então? E olha só o argumento de Paulo.
ele está falando e agora faz duas possíveis perguntas dos seus leitores. Ou seja, ele está escrevendo e já pensando no que os seus ouvintes vão questionar. Então ele começa esse trecho do versículo 19 com duas perguntas e depois não responde, ele faz mais 3 perguntas. Interessante, né, esse tipo de argumentação. E ele usa também a argumentação da autoridade histórica. Ele usa exemplos do passado para comprovar a sua tese de que Deus endurece quem Ele quer. Deus é soberano. A mensagem de Romanos não muda. A mensagem de Romanos é a principal, em que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu e seja grego, gentil. Então, imagina você, um judeu convertido ao cristianismo, um judeu que se dobra à mensagem do Evangelho, ouvir isso, que não é só para ele, não é exclusiva a mensagem só para ele. Ele não é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, ele não é. Então imagina, Paulo está preparando o seu ouvinte para essas questões que às vezes machucam, né? Nós queremos exclusividade ou não? Nós queremos ali ter uma mensagem especial. Hoje eu quero uma mensagem especial para mim, uma mensagem que vai me agradar. Então Paulo, já pensando nisso, pergunta aos seus leitores, já preparando, será mesmo que Deus já não tinha falado que a salvação é para todos? Será mesmo que Paulo já não tinha preparado os seus ouvintes dizendo que todos que têm a fé em Cristo Jesus um dia vão se reunir? Então Paulo está argumentando. E nesse argumento de perguntas, ele está fazendo o povo refletir. Então perceba, irmãos, irmãs, o principal aqui não é Paulo explicar o que é calvinismo ou o que é arminianismo. A ideia de Paulo não é isso nem existia naquela época. A ideia de Paulo é colocar a seu ouvinte o perigo de questionar a soberania de Deus. E esse é o alerta para a sua e para a minha vida também. É ter uma arrogância tamanha de tentar questionar Deus e suas decisões soberanas. Ou tentar questionar Deus, por que acontece isso comigo e não acontece com um fulano de tal? Então Paulo está alertando aquela igreja de Roma, que ele ainda não conhecia, mas pretendia ir lá conhecer, dizendo que eu sei que são questões difíceis de entender, mas perceba, Deus permanece soberano na salvação. E entre essas questões de que como acontece a salvação, são questões difíceis de explicar. O pastor André, na mensagem anterior, falou muito sobre isso, né? Do propósito soberano de Deus, que a salvação é exclusivamente pela graça, né? Então eu preciso usar de algum argumento também para não ficar no ar apenas. Será que realmente todos vão ser salvos porque Deus decidiu assim mesmo? Será que Ele realmente escolheu uns para a salvação e outros não? Um homem de Deus também, o pastor Luiz Saião, ele participou de um podcast recentemente e ele disse assim: aquele que é calvinista mesmo, sabe aquele calvinista de verdade? Ele, quando encontrar com o arminiano, ele não vai ficar causando na dele. Por quê? Porque ele vai pensar assim, se esse camarada é arminiano e acredita no livre-arbítrio, ele está acreditando nisso porque ele já foi predestinado a isso. Ou seja, Deus já escolheu ele para ser assim, né? Esse daí. E o arminiano, que pensa ao contrário, de que o livre-arbítrio, que é a solução para a salvação, vai também encontrar com o calvinista e não vai ficar causando na dele. Por quê? Porque esse camarada é assim turrão, porque ele tem a liberdade de escolha. Então perceba, para de causar na dos outros. E pense que assim, a salvação é o dom de Deus para aquele que crê em Cristo Jesus. Essas discussões, elas são intensas e muitas vezes não edificam. Mas também, por um outro lado, não ignore o que a Bíblia diz sobre
a soberania de Deus em escolher. Porque a gente tem dificuldade para escolher, não tem? Nós temos muita dificuldade de escolher. Nós temos dificuldade de escolher a roupa para vir à igreja, a comida que a gente vai comer agora no almoço, temos dificuldade. Porque você vai no shopping, parece ali, há muitas opções naquela praça de alimentação. Tem aqueles que gostam de comida japonesa, comida tailandesa, comida chinesa, comida brasileira. Então tem um monte de opção, você fica em dúvida, né? Por quê? Pela quantidade de opções que você tem. Há um cardápio enorme, então a gente tem essa dificuldade de escolher. Então a gente, com essa limitação humana, fica questionando Deus das suas decisões. A gente pensa que Deus é um Deus carrasco, malvadão, porque Ele escolhe uns e não escolhe outros. Olha só que incoerência da nossa parte. Pense que Deus faz o que Ele quer, correto? Essa é uma afirmação taxativa. E Paulo explica com o seu argumento de autoridade histórica, falando para aqueles ouvintes, lembre-se de Faraó, que Deus o que fez? Endureceu o seu coração. Correto? Então a gente pensa, nossa, que Deus malvadão, né? Esse Deus aí é ruim mesmo. Ele gosta de fazer o coração humano de pedra, né? Olha só. Irmãos e irmãs, Faraó, aquele que mandou matar as criancinhas. Lembra disso? Lembra disso, do infanticídio para tentar pegar o Moisés? Lembram-se? Está falando de Faraó. E a palavra de Deus no próprio Êxodo diz que às vezes Deus endurecia aquele coração, mas às vezes era o próprio Faraó que endurecia. Ou o coração era endurecido. Então, o Tim Keller, no seu livro Romanos para você, do 8 ao 16, vai explicar melhor que eu, dizendo que quando o Faraó endurece, Deus está entregando a sua teimosia. Deus não está necessariamente agindo ali, porque se Deus largasse mão, o coração humano já é endurecido, já é tenebroso, já caminha para o mal. E essa é uma condição humana. Então a segunda pergunta de Paulo é: quem é você, ó homem? Quem é você, ó cara pálida? Para tentar questionar a Deus, para tentar conciliar as decisões dele no seu entendimento pequeno. Lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se de quem você era e de quem eu também sou. Quem somos nós diante da soberania de Deus? Conforme a palavra de Deus diz no próprio Evangelho, né, que a gente pode chamar de Romanos. Nessa própria carta, em Romanos 1:20, Paulo diz que Deus entregou a humanidade aos seus próprios desejos. Então Deus não necessariamente age endurecendo e colocando mal no coração, porque em Deus não há variação de mal. Quando Ele permite que a humanidade corra seu próprio caminho, então aí Ele já está permitindo um coração que já é duro fazer as suas obras. Consegue perceber então que Paulo está tentando colocar na sua e na minha cabeça, através daquela igreja de Roma, de que Deus é soberano e nós não conseguimos decidir por nós mesmos, porque não temos os critérios necessários, não sabemos de tudo. E não necessariamente Deus escolhe uns e rejeita outros, porque Ele já sabia da história, porque Ele já está fora da linha do tempo. Não é isso. Por quê? Porque isso é explicado quando Paulo vai usar o argumento de autoridade histórica para falar de quem? De Jacó e Esaú. Perceba que Deus falou que já amou Jacó desde antes de Jacó fazer alguma coisa boa. E aliás, se ele esperasse Jacó fazer alguma coisa boa, ele não escolheria. O enganador, aquele que trapaceava, aquele que já na barriga da mãe puxava o calcanhar do outro. Então você acha que quando Jacó lutou com Deus, foi ali que ele recebeu a salvação? Não!
A salvação não é esforço humano. Você tem que parar de lutar contra Deus, porque a salvação já é a autoridade dele. Não foi ali que ele descobriu que era salvo. Ali ele foi trocado de nome apenas. Recebeu uma bênção. Porque ia pegar mal para Israel, né? Os jacositas, em vez de israelitas, né? Ia ser uma nação com um nome meio feio, mas Deus já preparou ali algo melhorzinho para eles. E não pensem também que Israel foi escolhido por ser o melhor de todos. Um povinho pequeno, de dura cerviz, que não se dobrava. Deus falou, vocês foram escolhidos, vocês eram pequenos, incapazes. E ele fez tudo isso para quê? Para que a luz e a atenção não fosse colocada em Israel, mas no Deus de Israel. A tua vida, irmão, irmã e meu amigo, não é para que você se engrandeça, é para que Deus seja engrandecido através da sua vida. Consegue perceber, então? Não somos escolhidos por nossa habilidade, por coisas que nós fazemos. Ao contrário, se dependesse disso, nós sempre tendemos a trocar a glória de Deus. E trocar não só fazendo algo que agrada a Deus, trocar e colocar o holofote em nós. A gente troca a glória de Deus por uma glória própria. Então perceba, quem é você, ó homem, e quem sou eu, diante de um Deus soberano. Para entender a salvação, você não precisa, então, saber tudo sobre a teologia da predestinação ou a teologia do livre-arbítrio. A melhor maneira de você entender a soberania de Deus é você entender quem você é e se colocar no seu lugar. Nós temos a tendência de achar que somos maiores do que nós pensamos. E até achar que Adão era totalmente suficiente no jardim. Já parou para pensar nisso? A gente fala muito sobre a queda, né? Mas e antes da queda, como era o homem criado em seu estado de perfeição ali? Lembre-se que Deus coloca o homem no jardim e dá algumas responsabilidades para ele. Me permitam fazer essa digressão, chegar lá no início da história, porque o evangelho é isso, irmãos. O evangelho é a gente entender da onde que Deus nos criou. Porque hoje em dia, os jovens, os adolescentes sabem bem disso. Há uma mensagem, há uma história demoníaca que diz que não somente fomos resultado de uma evolução, mas de que o homem é bom em si. E quem corrompe o homem é o relacionamento, é a sociedade. Já ouviram isso? O homem é lobo do homem? É o que é pregado nas nossas escolas até hoje. Isso é demoníaco, por quê? Porque o homem não é bom depois da queda. E não era totalmente suficiente antes da queda. O homem necessitava do próprio Deus. O homem precisava comer. Ele não era suficiente em seu estado pleno. Ele precisava comer, se alimentar. E quando ele via lá o jacaré com a jacaroa, o elefante com a elefanta, e ele falou assim, tem alguma coisa errada aqui, hein? Ele pensou, e eu? Ué? Você não é o bonzão? Quem aqui agora eu vou entregar aos irmãos, já ouviu a banda Os Incríveis? Já viram a música Feliz Era Adão? Por que ele era feliz? Não teve sogra nem caminhão, né? Feliz era Adão, que não teve sogra nem caminhão. Então ele achava que era perfeitão, cadê? Aí o que acontece? Deus vê a necessidade do homem. E vou fazer o que para ele agora? Alguém que o complete. Uma auxiliadora.
da sua própria carne, sangue do meu sangue, osso dos meus ossos. Coisa boa, hein? Amém, casados? Amém, coisa boa. Deus criou a mulher e aí agora o homem é completo. Mas vamos deixar isso por encontro de casais, tá bom? Depois a gente trata sobre isso. Perceba então que o homem tinha necessidade também. Ele tinha uma necessidade especial. Era na viração do dia. De falar com Deus. Deus não criou o homem totalmente independente o suficiente. E você tem essa carência até hoje da presença de Deus na tua vida. Então, o homem decide pecar. E isso é rompido. E a partir daí os relacionamentos também são quebrados. Mas ainda assim, o homem continua precisando. O Bernardo Shaw, quando ele veio aqui apresentar o seu livro, O Enredo da Salvação, foi uma bênção. Nesse livro, algo fantástico, ali no começo, na introdução, em que ele diz que Deus criou a humanidade e colocou a árvore aonde? No meio do jardim. Mas Deus, você sabia que ia pecar, por que o Senhor colocou bem no meio, não colocou escondidinho? Ou nem colocasse árvore, né? Deixava tudo bom. Adão já estava com a Eva dele, estava tudo de boa. Mas Deus quis colocar a árvore no meio do jardim. Ele diz naquela introdução que o amor, sem a decisão de não amar, não é amor. A obediência, sem a possibilidade de desobedecer, não é obediência, é autoritarismo. E Deus não é assim. Deus colocou opções para o homem, para que o amor de Deus pudesse ser verdadeiro. Ele não criou robôs, ele não criou aqueles que não tinham a possibilidade de não rejeitá-lo, porque ele quer o amor verdadeiro. Ele quer uma decisão da sua vida. Então, quando a gente começa a reconhecer a soberania de Deus, a gente vê a nossa necessidade, a nossa miséria. A gente tem que reconhecer a nossa insuficiência diante de Deus. E só Deus pode completar a nossa vida, irmãos. A salvação é Deus colocando as coisas em ordem, porque não era para ser assim, mas teve a queda. Então, para com isso de querer tentar achar o pelo no ovo e, foi Deus que determinou, ele determinou sim porque ele é soberano. Mas eu também tenho responsabilidade? Também pode ser. Né? Essa coisa entre monergista, ou é só Deus, ou é sinergista, ou também tenho participação, não importa. Reconheça a soberania de Deus, e isso é o mais importante, e é isso que Paulo queria dos seus ouvintes. Não uma apologética, uma luta de fé, mas uma teologia verdadeira de quem é o homem. Uma antropologia, o estudo do homem, né? Paulo não queria que fosse uma filosofia no divã. O homem é assim por causa do seu passado, e isso e aquilo. Não somente isso. O homem é assim porque Deus o criou perfeito, mas com a dependência do próprio Deus. A queda não manchou isso. A queda não manchou a imagem e semelhança de Deus. Você ainda continua com a sua possibilidade de escolher. Irmão, sobre escolha a gente tem muita coisa para falar, mas há uma experiência própria que eu queria compartilhar rapidamente sobre escolha, né? Quando eu conheci a minha esposa, a gente marcou de se encontrar, né? Eu queria fazer seminário e ela era a secretária da igreja. Então ela disse, venha trazer a documentação. E a gente, e eu sem nenhuma intenção, de conhecê-la pessoalmente. E aí a gente marcou no shopping Santa Cruz de São Paulo, que era na rua da igreja ali.
E eu estava lá, sentado, esperando. E ela contando isso depois para mim, né? Eu estava sentado, esperando, acho que mexendo no celular, de cabeça meio baixa. Então, quando ela me viu, não pegou um ângulo muito favorável meu, né? Cabeça baixa, assim, de perfil. Então, disse que ela deu a volta, né? E aí entra a graça irresistível da predestinação. E aí Deus agiu poderosamente na minha... Né? Alguns irmãos aqui estão rindo por quê? Então é graça, irmão. Olha para o lado aí e fala, Deus, obrigado, Senhor, por essa graça. É isso, irmão. A gente não tem muito critério para escolher. Porque se a gente for escolher, ou é por aparência, ou é por resultado, ou é porque vai dar algum lucro para nós. Mas perceba que Deus escolhe cada um não por um parâmetro humano, mas por sua totalmente onisciência, onipotência, onipresença. É o que o salmista diz. Da onde eu posso me ausentar da presença do Senhor? Se subo no mais alto monte, lá está. Se desço no mais profundo abismo, lá está também. Se eu tomo as asas da alvorada, ou vou no mais profundo mar, lá tu estás, e a tua mão direita me sustenta. Esse é o nosso Deus. Ele sabe todas as coisas. Não questione Deus. Quem é você, camarada? Para achar que uma teologia pode mexer e influenciar na salvação de alguém. O reino é dele, ele é o Senhor, se renda a isso. Você pode falar, mas pastor, o que isso tem a ver comigo? Você está numa igreja que reconhece a autoridade de Deus, a gente aqui não declara nada. Deus, eu quero agora tomar posse disso porque eu tenho direito. Quem é você? Adolescente, acabou de sair da fralda para falar para o pai aonde que vai, a hora que quer voltar. Quem é você? Né? Perceba a autoridade, reconheça isso, né? Mas a gente às vezes quer brincar de Deus, né? Você que tem filho pequeno, como é bom, né? Chegar em casa, sentar no sofazão, 2 pés no puff, e aí tem a televisão lá na frente, né? Mas aí o controle está um pouco longe, né? Aí você fala, ô filho, vem aqui, por favor, pega o controle para mim. Como é bom essa sensação. A autoridade nos dá um prazer enorme. Quando começa a dar algum retorno para a gente, isso é bom, né? O investimento está dando retorno. Deus, obrigado, Senhor, porque a gente experimenta isso. Irmãos, quem nós éramos, lembre-se disso. Deus nos resgatou e nos tirou das trevas à luz. Efésios 2. Um trecho da palavra que você tem que ter no seu coração. Efésios 2:1. Nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Essa foi a versão que eu memorizei. Em nossas transgressões. E nós costumávamos viver assim, ou seja, Deus te resgatou não porque você era bonzinho. Você já estava morto. Você já vivia assim. Seu caminho era esse. Mas Deus, Efésios 2:4. Lembram-se disso? Mas Deus, em sua infinita bondade, nos vivificou juntamente com Cristo. É Cristo, irmãos. É Cristo que nos dá vida. Não é a nossa capacidade de fazer isso, aquilo, ou nossa capacidade de escolher a Deus. Foi Ele que te deu vida, porque você era morto. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Na condição humana, pós-queda, pós-Gênesis 3, nenhum de nós consegue dar um passo em busca de Deus, a não ser pela graça e pela fé que Ele coloca no nosso próprio coração. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus.
não vem de obras, para que ninguém se glorie. A glória é dele. Não é 99,99% Deus e 0,00% 1% você ou homem. Porque se fosse assim, um fiapo de responsabilidade humana seria por obras. A glória não seria totalmente dele. Nós somos feituras suas, criaturas de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Ele preparou de antemão. Ele te escolheu para estar aqui servindo a Ele. Agora, qual que é a sua resposta diante da pergunta: quem é você diante da soberania de Deus? O que você tem escolhido? Quais são os seus critérios? Você tem buscado a Deus porque Ele é bondoso e amoroso e tem prazer em abençoar? Irmãos, quando Deus, em sua ira, destina pecadores ao inferno, Ele não está sendo mau, Ele não está sendo ruim, Ele está sendo justo. A ira de Deus não é a manifestação da sua injustiça, mas da sua justiça, porque esse era o caminho de todos nós. Então o seu amor, a sua graça, a sua potência, a sua beleza andam junto com a sua ira. Só que a ira dele não está na frente, nem está atrás. Ela está caminhando pacientemente na história da humanidade. É graça ele não executar tudo agora. Dá tempo. Há tempo de salvação. Então a gente tem que pregar, porque não sabemos exatamente quem são aqueles que ainda não se renderam a Jesus. Prega na igreja, prega na escola, prega no trabalho. Quem é você diante dessa mensagem poderosa? O que você tem decidido, o que você tem escolhido? As escolhas são difíceis, irmãos. Mas a gente tem que pensar que Deus capacita cada um de nós. Há um filme muito bom, filme antigo, né? Todo filme abaixo de 2020 aí pode ser considerado um clássico, né? Em que um vilão planeja um assalto, aqueles assaltos para milionários, né? É um assalto muito bem planejado. Envolve muito tiro, morte, até um ônibus para fuga. E aquele bandido rouba o dinheiro não pelo prazer que o dinheiro dá, necessariamente. Ele não queria ser rico. Ele queria aquele dinheiro para comprar muitos explosivos, dispositivos, gasolina e causar um desastre na cidade. Causar toda uma balbúrdia, um caos. E é assim que estava Gotham City, com a polícia, os promotores totalmente enlouquecidos em busca daquele psicopata que explodia tudo e prometeu que se o rival dele não se apresentasse, ele ia matar uma pessoa por dia. E lá pelas tantas, conseguem capturar aquele bandido, aquele louco pintado. E aí acontece a cena épica. Irmãos, aquela cena lá é muito boa. Christian Bale e o Heath Ledger ali naquele interrogatório. E eu pensei assim, por que o Batman já não acaba com isso, né? Mas a mesma pergunta, por que Deus colocou a árvore no meio do jardim, né? Por que já não acaba com tudo isso? E aí, o bandido ainda consegue colocar uma decisão entre salvar a princesa e salvar o promotor da cidade. E significava meio que a liberdade dele. Porque ele precisava de um herói para aquela cidade que o livrasse do seu trabalho fardo. E ele pensa, e eu também pensaria, sempre salvar a Rachel
em primeiro lugar. Sempre a princesa Raquel é a prioridade, né? Então ele diz ao Gordon, Gordon, salva ele que eu vou salvar a princesa. Decisão correta, né? Mas ele não sabia das mazelas do inimigo. E ele inverteu com os locais que ele tinha falado. Era uma meia-verdade. Na Avenida X e na Rua 52. Ele foi salvar a princesa, mas chegando lá era o promotor. Nem o Batman tomou a decisão certa. Quanto mais nós, meros mortais. Nosso critério de escolha é muitas vezes baseado na circunstância. Reconheça o critério de Deus, a sua soberania. E ele escolhe quem deve salvar. E agora, diante disso tudo que a gente viu, Paulo ainda dá 2 argumentos históricos, mostrando a Israel que há histórias no passado que já deveriam preparar o coração deles para uma salvação compartilhada com outros povos. Dizendo então sobre a história de Oséias, em que o povo que era chamado, não era chamado, foi chamado, e quem não era amada, foi amada. Deus já preparava o coração daquele público. E eu queria afirmar para você, não importa qual que é a sua dificuldade, você pode estar parecendo que não é amado por Deus, não é amada por Deus, mas Ele te ama. Não é a circunstância que determina o amor de Deus. Você pode estar passando por diversas situações em que parece que Deus não te chamou, em que a mão de Deus não está sobre a sua vida. Mas lembre-se, é Ele que tem poder para te chamar e para te amar. Reconheça a soberania dEle em todos os locais, em toda a história humana e em todas as circunstâncias. Ele é o oleiro, é Ele que tem o poder, é Ele que te criou. E Ele te coloca como um vaso aonde Ele quer. Meu jovem, Deus te coloca como um vaso para a honra dEle. Então seja um vaso lindo, que represente a honra e a glória de Deus aonde quer que você foi colocado. Na cidade que você foi colocado, no local que você foi colocado, no seu trabalho. Não seja um vaso de desonra. Seja um vaso que leve a atenção ao oleiro, a quem tem o poder. Não questione Deus, porque foi Ele quem te criou. É Ele que tem o poder. E assim Ele também tem poder para salvar a sua vida. E eu queria finalizar com uma história em que o próprio Paulo cita, dizendo que se não fosse o Senhor dos Exércitos, nós seríamos semelhantes a Sodoma e Gomorra. Lembram-se de Sodoma, uma cidade que foi destruída pelo próprio Deus. Mas por graça e por misericórdia, Ele ali resgatou Ló e suas filhas. Saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu deles. Não voltaram para Abraão, o tio, porque muitas vezes a gente, o nosso orgulho de dizer, escolhi errado, né? O medo de alguém falar, eu te avisei. Ah, esse te avisei é ruim, né? Dói. Mas muitas vezes o eu te avisei, ele vem acompanhado de um abraço. Não tenha medo de se arrepender e dizer, eu errei. Eu quero seguir agora pelo caminho de vida. Mas Ló e suas filhas não quiseram isso e foram para a caverna.
E você sabe o que aconteceu, né? Você lembra da história. Muitos acham que a Bíblia é um livro muito bonitinho de borboletas no jardim. Mas a história mais sombria, entre filhas se relacionando com o próprio pai. Porque Deus livrou eles, mas Sodoma continuou ali. O coração humano, ele sempre vai para o caminho de morte. E dali então, surgem dois povos que machucaram a história de Israel. Os amonitas e os moabitas. Mas Deus, que traz das trevas à luz, de um povo que não era povo. Oh, irmão, surgiu Ruth, a moabita. Aquela que falou para sua sogra: seu Deus será o meu Deus. Aonde você repousar, ali também estarei. Que eu quero esse Deus. Deus das trevas levou à luz. De uma moabita redimida por Boaz, figura de Cristo, surgiu Davi e depois surgiu Jesus. A luz do mundo, aquele que salva nossas almas. E essa é a oportunidade de você, diante de Jesus, aquele que troca o coração endurecido de pedra por um coração de carne e de vida. Esse é o momento de você reconhecer a soberania de Deus. Falar: Jesus, eu me entrego. Eu sou pecador, insuficiente e careço da sua glória. Vamos orar? O grupo de louvor pode chegar aqui. Você ouviu essa manhã que Deus é soberano. Não é o homem. Não é a tua capacidade de escolha, porque se for assim, nós escolheríamos a morte e não a vida. Nós escolhemos o pecado e não a santidade. Nós escolhemos o que nos apraz e muitas vezes não o que glorifica ao Senhor. E essa manhã, o convite para você reconhecer a soberania de Deus é você falar que você foi criado exclusivamente para glorificar, para demonstrar a riqueza da glória de Deus. Você foi criado para ser um vaso de honra e não de desonra. A misericórdia e a ira de Deus caminham junto porque é um Deus justo. Mas Ele te dá a oportunidade de seguir pelo caminho da misericórdia. É um Deus gracioso e amoroso. A sua paciência em executar a sua ira. Ele é longânimo. Eu não sei se você ainda tomou essa decisão de reconhecer a glória de Deus na sua vida. Reconhecer, não por uma mera teologia, mas reconhecer a sua insuficiência. E falar: Jesus, eu preciso de Ti. Na minha vida, nas minhas decisões, no meu casamento, nos meus relacionamentos. Restaura, Senhor, e faz para a Tua honra e Tua glória. Então, todos em oração, eu queria que você se colocasse em pé, se esse é o seu desejo essa manhã, de reconhecer isso na tua vida. Eu estou de pé aqui no altar também. Pai querido, ó santo e poderoso oleiro, quebra a nossa vida e faz de novo, Senhor.
faz para a tua glória, Senhor. Nós queremos reconhecer a isso. Só ao Senhor toda a glória. É tudo por ti, para ti são todas as coisas. Glória ao Senhor na igreja, pelos séculos dos séculos. Ó Senhor, nós muitas vezes escolhemos os caminhos errados, Senhor. Ilumina nosso entendimento, ó Pai. Ó Deus, nos faz vasos de honra e nos coloca onde o Senhor quiser, ó Pai. É o Senhor dos exércitos. Nós somos soldados em tuas mãos. Então nos coloca na batalha que o Senhor quer, ó Pai. Mas nós clamamos, cuida de nós, nos proteja, Senhor. Vá à nossa frente, ó Deus. Queremos te glorificar como igreja. Restaura os relacionamentos, Senhor. Ó Deus, nos faz humildes. Ó Deus, não nos faz olhar para o próximo com a soberba, ó Pai. Mas nos dá um pensamento que é o pensamento como de Jesus, ó Pai. Nós não somos melhores que ninguém porque o Senhor nos escolheu. Nós queremos reconhecer que o Senhor nos escolheu não pelas nossas habilidades, mas é a tua graça, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Exalta teu nome em nós. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.